Débora, sou professora de Geografia do Colégio Razão e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quadro demográfico e social dos países europeus aí, da União Europeia principalmente, tá bom, meninos? E aí vamos falar um pouquinho sobre essa inversão na pirâmide etária aí da União Europeia, dos países europeus aí. O que está ocorrendo? Simplesmente, meninos, o que ocorre? Na pirâmide etária, nós vamos ter uma pirâmide, certo? E nessa base aqui eu vou ter um maior número aí de idosos, certo? Ou seja, a população europeia, ela começou o quê? A envelhecer, aonde essa base da pirâmide, ela se torna o quê? Com maior número de idosos, enquanto no topo da minha pirâmide, eu simplesmente vou ter o quê? Um menor número aí de jovens, de crianças e de recém-nascidos. E isso se dá pelos alguns pontos aí que devemos destacar. Simplesmente pelo quê? Pela ampliação aí do planejamento familiar. Ou seja, o casal só vai querer realmente ter uma família, começar a ter filhos, a partir do momento que eles começarem a ter o quê? Uma estabilização financeira. A partir do momento que eles começaram realmente a realizar os sonhos, os projetos dos quais eles planejaram. Então, começa um projeto, uma família aí, de caráter o quê? Planejado, aonde eles vão planejar em que momento eles vão ter filhos e quantos filhos eles vão ter, o que não ocorria há uns séculos atrás, certo? Há alguns anos atrás aí, que é onde o quê? A família simplesmente resolvia casar e aí começava a ter vários filhos aí. Então começa aqui o quê? A ter realmente uma análise, um planejamento aí da família, ou seja, quantos filhos eu quero ter, quanto vai me custar ter esse filho aí, para eu poder realmente dar tudo que ele quer e tudo mais. Então, mas começa a ter o quê? Um planejamento familiar. E aí não só isso, pessoal, mas também o que? Realmente a independência da mulher. Antigamente, realmente as mulheres tinham o quê? Tinham aquela ideia de que o que elas eram ensinadas desde pequenas, que elas tinham que ser o quê? Donas de casa, ou seja, não dona de uma casa, mas simplesmente ser aquela pessoa que vive para cuidar da família. Então, desde pequena, ela era ensinada a como cuidar de uma família. Ela era ensinada de que ela tinha que casar e ter muitos filhos. E aí começou o quê? Começou a ter uma mudança aí realmente nesses ensinamentos, aonde a mulher, ela começa a procurar a sua independência. Então ela começa o quê? Começa a trabalhar fora, ela começa a fazer faculdades e aí simplesmente começa a querer conquistar os seus sonhos, primeiro, independentes, e deixar para depois começar o quê? Começar uma família, começar a ideia de querer ter um filho. Ou seja, começa um planejamento aonde a mulher ela vai começar a se planejar para ter um filho. Em que momento da carreira dela ela vai querer ter um filho? E aí o que acontece? Muitos dos jovens fazendo aquela análise toda de como está o mundo atualmente, de como está a segurança, de como está a vida e a correria do trabalho. E aí o que acontece? Chega que muitos desses jovens chegam à fase adulta, até se casam, mas o plano é o quê? O plano é não ter filhos. E aí a Europa começou a sofrer bastante com isso, com a ideia de quê? De ter só um único filho ou até mesmo não ter nenhum filho. Então nós estamos numa geração da qual o quê? Da qual simplesmente muitos dos jovens não querem ter filhos ou simplesmente se vão querer ter filhos vai ser só quando realmente ele conseguir o seu doutorado, conseguir realmente ter sua casa própria, seu carro, e depois que ele começar a se realizar e ele ver que ele tem uma estabilidade financeira aí sim ele vai começar o quê? A realmente a querer ter filhos. E aí alguns governos aí, como principalmente o governo da França, começou o quê? A incentivar aí a população a ter filhos. Então, a partir do momento que ele viu que a população não está querendo ter filho, que está tendo uma redução, onde a minha base aí está sendo de idosos, eu tenho que um monte de aposentadorias aí para pagar e fazer um bem-estar social, ou seja, manter uma boa saúde, educação, infraestrutura da cidade, mas sem ter pessoas para trabalhar, porque a maioria da minha população aí que faria esse trabalho, que geraria uma economia, realmente uma renda no país, o que acontece? É de idosos. E aí o que ocorre? Eu começo a ter uma crise aí, realmente, porque eu vou ter que pagar pensão, aposentadoria para um monte de idosos aí. E aí o que ocorre? Ocorre que eu não tenho mão de obra trabalhadora. Então começou a se pensar o quê? Pensar no seguinte, eu vou incentivar a população a ter filhos. Então o governo francês está pagando cerca de 900 euros aí para que a pessoa tenha um filho. E aí, a partir do momento que você tem esse filho aí, o governo francês te paga 900 euros aí até o quê? Até a maioridade aí. Então, isso aí vai pagar todos os estudos do seu filho,
até o momento que ele chega na faculdade, ou até mesmo durante a faculdade, ele vai te ajudar a bancar o seu filho aí, para que você realmente venha pensar na ideia de ter filhos. Então, o governo francês está tentando facilitar a vida das pessoas, dos jovens aí, para incentivar eles a ter filhos. Por quê? Porque um país, ele precisa do quê? Ele precisa dos jovens. Ele precisa realmente que tenha essa taxa aí, mais ou menos, de fecundidade aí, de natalidade um pouco elevada aí, certo? Para que ele possa manter o quê? A pensar em como ele vai manter aí esse quadro social aí, o bem-estar social da sua população, que é uma coisa que realmente os países europeus se destacam, aonde eles vão ter o IDH super elevado, renda per capita, PIB. Então tudo isso faz parte do que? Simplesmente, meninos, do seguinte, eu tive uma população que o quê? Que trabalhou, que ajudou na economia, que me ajudou a fazer com que eu tivesse o quê? Saúde de qualidade, educação de qualidade. Então, para isso, ele o quê? Ele precisa dos jovens, continuando esse projeto aí, ajudando os países dele a crescer. Então, ele começou a incentivar realmente a população a ter filhos, certo? E aí, o que acontece? Já entrando no quadro social aí, realmente, dos países europeus. O que ocorre? Eu tô com o maior número aí de idosos nos países aí europeus. E aí, o que ocorre? Eu tô tendo uma crise de refugiados. Mas principalmente o porquê? Por que a população está querendo ir para a Europa? Né? Muitos de vocês já devem ter tido parentes ou conhecidos que foram para a Europa em busca de melhorias de vida, porque lá realmente o custo de vida, a vida realmente é melhor, certo? Lá tem saúde, educação, segurança, infraestrutura, tudo que de qualidade. O governo realmente se preocupa com o bem-estar social da sua população. Mas por que isso realmente dá certo? É simplesmente porque ele vai ter uma população do qual vai estar trabalhando juntamente com eles. O país não vai conseguir fazer sozinho, os governantes não vão conseguir fazer isso sozinho, sem a sua população. Mas o que ocorre, turma? Simplesmente o seguinte, se está indo muito imigrante para esses países aí, os governantes vão conseguir manter esse bem-estar social, ele vai conseguir manter saúde de qualidade para todo mundo, alimentação para todo mundo, infraestrutura, moradias, tudo para todo mundo? Não vai. Então começa o quê? Começa um problema do seguinte, de simplesmente querer barrar, certo? O quê? A entrada de imigrantes, mas são refugiados, os quais realmente estão saindo dos seus países porque estão em conflitos aí religiosos, políticos, então por uma série de problemas aí. Então eles realmente precisam dessa ajuda. E aí começou a gerar alguns conflitos, como nós estudamos aí na saída do Reino Unido aí da União Europeia. Por que ele queria sair da União Europeia? Simplesmente porque ele não aceitava a ideia do que eu tenho que manter meu bem-estar social para todos no meu país, eu ainda tenho que ajudar os imigrantes que estão vindo, assim não dá. Então um dos principais fatores aí do Reino Unido querer realmente sair da União Europeia foi por causa disso, foi porque realmente é difícil para um país que está com um elevado nível aí, continuar mantendo esse elevado nível quando a minha população não é a maioria de jovens, mas sim de idosos, e eu ainda tenho que pagar o quê? A aposentadoria, manter essa população com bem-estar social elevado, certo? Por quê? Porque eles ajudaram o país durante um bom tempo, então é responsabilidade do governo isso. Então, o que ocorre? Se eu não consigo manter isso e minha base do meu quadro demográfico é o quê? É de idosos, o que acontece? O país quebra, o país não vai conseguir crescer, continuar dessa forma aí que ele é. Então, com essa preocupação aí, o que acontece? Os países europeus estão querendo parar de quê? De aceitar o quê? De aceitar esses refugiados, esses imigrantes, porque tá difícil para eles manter o quê? Manter a sua população com o seu bem-estar social, aonde o maior número da minha população são de idosos, aonde eles realmente vão ter que investir mais para dar um bem-estar social a eles. Então é bem complicado essa questão, turminha. Meninos, esse foi o nosso conteúdo aí do módulo 8. Aguardem as dúvidas aí, que na live eu tiro todas as dúvidas de vocês. Até a próxima aula. Beijo, beijo.